Boa noite, crianças, boa noite, pais, vós, tias, todo mundo que participa com vocês. Tia Laura hoje vai falar sobre o Evangelinho segundo o Espiritismo, né? Esse livro que a gente estuda, né? Esse livrinho aqui. Nós vamos falar sobre o capítulo muito importante, o capítulo 14, honrem seu pai e sua mãe. Mas a gente está aqui em casa, a gente está no momento de Evangelho no lar, então nós vamos fazer uma oração, como a gente sempre faz também, lá no centro, né, na nossa salinha de evangelização, a gente sempre faz uma oração, então nós vamos começar com uma oração e depois nós vamos comentar esse capítulo, tá bom? Então vamos todo mundo se acalmar, fechar os olhos, vamos agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, são nossos espíritos protetores. Agradecer pela sua presença, pela sua ajuda, pelas suas boas ideias. Pedir para que possamos sempre estar na sua boa companhia, que eles possam nos inspirar, possam nos ajudar, fluidifiquem a água que vamos tomar agora após o Evangelho e que fluidifique sempre as águas dos Evangelhos nas casas de vocês todos. Que possamos estar aqui unidos virtualmente, mas sempre unidos pelo coração. Que assim seja. Então, hoje eu não vou fazer a leitura, tá? Vocês têm que ler em casa, essas páginas vai da 99 até a página 102. Na verdade, até a página 103, mas tem um resumo grande. Esse capítulo não é grande, mas o conteúdo dele é imenso. É muito importante essa questão do honrar pai e mãe. Para começar, eu vou contar uma historinha para vocês. Vocês já estudaram comigo, garanto que já ouviram muito falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo é uma parábola de Jesus. Lembra que a gente sempre fala que Jesus falava através de parábolas, né? Então o filho pródigo, qual que é a história? Eu vou contar a historinha para vocês. Não vou aqui ficar mostrando figura, que vocês não são pequenininhos para ver figura do filho pródigo, mas vou contar para vocês. Uma história que acho que vocês já conhecem. Então tinha um senhor muito rico, dono de terras, que tinha 2 filhos. O filho mais novo falou assim: pai, eu tô com vontade de sair aí pelo mundo, por que o senhor não me dá a minha parte da herança agora já em vida? E eu vou sair por aí, viajando, festando. Aí o pai falou: tá bom. E dividiu o dinheiro dele entre os 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo que queria viajar. Então esse filho sai de casa, vai, viaja, gasta, leva uma vida assim de bagunça, de festa. Só que o dinheiro acaba no momento, porque ele só gastava. E além do que, a situação naquela região também ficou assim, uma situação mais difícil financeira, as pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade, que nem acontece com a gente agora que nós estamos com essa dificuldade da pandemia, aconteceram umas dificuldades lá naquela época. E o filho ficou sem dinheiro, mas ele tinha vergonha de voltar para casa. O que ele fez? Ele foi trabalhar cuidando de porcos e passando muita fome, porque os porcos comiam as alfarrobas, que são umas frutinhas que caem das árvores. Ele nem isso conseguia comer. Então ele estava passando muita fome, aí ele pensou, orou, né, levou o pensamento e falou assim: nossa, vou voltar para casa, vou falar para o meu pai que eu quero ser o empregado dele, que eu não tenho assim direito nem mais de ser filho dele, mas eu quero ser o empregado. Aí com muito esforço ele voltou caminhando para a casa dele, assim, fazendo muito esforço mesmo, porque era muito longe, com muita fome, estava maltrapilho, não tinha, estava com as roupas todas rasgadas. Quando ele foi chegando perto da casa, o pai o viu de longe. O pai ficou muito feliz, veio abraçá-lo. E ele falou: meu pai, eu quero ser um funcionário teu, eu quero trabalhar para o senhor, porque eu não tenho mais direito, eu não sou digno de ser seu filho. E o pai falou: não. O pai chamou chamou os funcionários da casa, todo mundo que trabalhava para ele, falou: tragam a melhor comida, tragam a melhor roupa para o meu filho, que o meu filho retornou para casa. E deu uma festa. O filho mais velho, quando foi chegando do trabalho, estranhou aquela festa e perguntou para uma outra pessoa ali, falou: mas o que está acontecendo? Aí o rapaz falou: que seu pai está dando uma festa, que seu irmão voltou. Aí ele se revoltou, ficou bravo, falou: nossa,
foi falar com o pai, falou: pai, eu sempre trabalhei para o senhor, sempre o ajudei, não gastei o dinheiro à toa, agora o meu irmão volta e o senhor dá uma festa? Aí o pai falou: meu filho, aquele seu irmão, eu achava que ele estava morto, ele reviveu, ele voltou para nós. Então nós temos que agradecer e que festejar. Então o que a gente tira dessa história? Ah, é uma injustiça? Não, não é uma injustiça. O pai fica feliz, por quê? Porque os pais tendem a ajudar aqueles que estão em mais dificuldade. A gente não precisa ficar com ciúme, com inveja, falar: ai, mas meu irmão recebe mais que eu e tal, meus pais dão mais atenção para o meu irmão do que para mim. Muitas vezes aquele irmão que recebe mais que você em determinado momento é porque ele está precisando de ajuda, e os pais sabem disso, os pais vão ajudar quem precisa. E como eu sempre digo para vocês, quem julga é Deus, a gente não tem que julgar o nosso irmão, nem a atitude dos nossos pais, porque tudo está sendo visto e tudo vai ser julgado no seu devido momento, né? Que nós temos a lei perfeita, que é de causa e efeito. Então a gente não pode se preocupar com isso. Então devemos sempre honrar pai e mãe, que é o tema dessa lição aqui. Então honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. O que é assistir? Não é assistir televisão não, viu gente? É assistir no sentido de cuidar. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Né? Isso para quando vocês crescerem. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, né? Mais assim, os piores. Apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Todo comportamento errado em relação ao nosso próximo é mais errado ainda quando é dirigido aos nossos pais, porque nesse caso, além da falta de caridade, erramos também por falta de gratidão. Então, gente, pai e mãe, a gente sempre deve honrar. Não importa o que eles façam, o que eles tenham feito, eles nos deram a oportunidade de reencarnar. Então, a gente deve sempre respeito. Deve ser, mesmo que a gente não concorde com alguma coisa, mesmo que a gente ache que eles estão errados, a gente não deve julgar, a gente deve sempre respeitar. E quando os nossos pais já estiverem mais velhos, é nosso dever de gratidão cuidar deles. Na verdade, é nosso dever de qualquer forma, mesmo que a gente julgue que os pais não fizeram tudo que a gente gostaria que tivessem feito. Tá bom? Isso é uma lei, inclusive vem lá de Moisés, né? Honrar pai e mãe vem lá dos mandamentos de Moisés, que é um mandamento muito importante. Então, agora nós vamos falar desse mesmo tópico, né, de honrar pai e mãe, mas tem a parte da família corporal e da família espiritual. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, grande aí para vocês virem, a família corporal. Família corporal é aquela que tem o mesmo sangue, os parentes em comum, a mesma árvore genealógica. São os pais, os irmãos, tios, primos, avós. Vocês sabem o que é árvore genealógica, né? Tem lá os bisavós, aí os avós, vai fazendo aquela árvore descendo até chegar em você, tá? Então, são os pais, os irmãos, os tios, os primos, os avós, aquela família sua de sangue, né? E o que é a família espiritual? É a família, é aquela das amizades, dos mesmos objetivos, dos laços de afeto, da afinidade de interesses, amor e respeito próprios, mútuos, né? Podem ser parte da nossa família corporal ou serem nossos amigos, vizinhos ou pessoas com quem convivemos e mantemos uma amizade especial. Nós herdamos dos nossos pais o corpo físico, agora o espírito é criado por Deus. Então é muito importante a gente entender isso, né? Que a gente tem essa família corporal, então a gente nasce do nosso pai e da nossa mãe. Mas o espírito, ele já foi criado muito antes, o espírito foi criado de Deus. Então, o corpo vem do corpo, agora o espírito não vem do espírito, tá? Vocês têm que entender que o corpo que vocês têm aqui, né? Vocês reencarnaram, estão nesse corpo, nesse momento, e nessa família de sangue.
mas vocês são um espírito que pode ser, inclusive, um espírito de mais idade que o espírito dos pais. A gente não tem essa informação, nós só sabemos que nós somos criados por Deus. Então é muito importante saber essa distinção, tá? Nós escolhemos a família que desejamos reencarnar para conviver com certas pessoas, aprender determinadas coisas. Reencarnamos para evoluir. A convivência pode gerar laços de afeto. Um dia faremos parte de uma grande família espiritual. Nosso grande desafio está em amarmos os nossos inimigos e aquelas pessoas que não simpatizamos. Isso exige esforço e perseverança de nossa parte. Podemos começar a desenvolver o amor, nesse caso respeitando, tratando bem e não desejando mal a quem não gostamos. Apesar das brigas e discórdias no ambiente familiar, os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são na maioria das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações de amizade e afeto. Então, assim, na nossa família corporal, nós também recebemos pessoas que fazem parte da nossa família espiritual em geral, porque são pessoas, são espíritos com quem a gente já vinha convivendo, já convive em outras encarnações. Pode ser que a gente receba também na nossa família corporal algum desafeto, isso aí nós já comentamos, né? Mas por que vem esse desafeto? Para a gente aprender o respeito, para a gente acertar algumas continhas que a gente tiver que acertar, para a gente aprender a tolerância, né? E para resgatar alguma coisa que a gente tenha feito em outra encarnação. Mas a família espiritual, ela é muito ampla, né? Numa encarnação, a gente não convive com todas as pessoas com as quais a gente tem relações. A família espiritual, ela é muito ampla. A gente pode, inclusive, numa encarnação, ter relações com pessoas que são nossos espíritos afins e que não são da nossa família corporal. São amigos, são pessoas com quem a gente tem afinidade e afeto. Então, essa diferença é muito importante que vocês tenham, da diferença da família corporal e da família espiritual. E, muito importante que fique sempre na cabeça de vocês, o honrar pai e mãe. Então, vamos agora finalizar com uma outra oração. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, agradecendo por esse momento, né, de Evangelho, né, porque o nosso estudo é um estudo do Evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Fiquem com Deus e no nosso próximo encontro com outra evangelizadora, da E3 também, vamos tratar do outro capítulo. Estudem esse capítulo, leiam, porque é importante ler no livro, tá? Um beijo!